Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho dos benefícios para aquelas pessoas que abrem um MEI, né? Que o MEI, ou microempreendedor individual, é um regime especial, que ele é para aquelas pessoas que desejam começar um pequeno negócio com baixo custo, e despesa. Então, para isso, precisam observar algumas condições. Você tem que ter um faturamento até 81 mil reais por ano. Você não pode participar como sócio administrador ou titular de outra empresa. E que exerça uma das atividades econômicas permitidas dentro do MEI. Segundo o Ministério da Economia, no Brasil já existem mais de 14 milhões de microempreendedores individuais. É bastante. Então, assim, esses trabalhadores, eles passam a ser regulamentados e ainda contam com benefícios previdenciários. Olha que legal. Porém, as coberturas do INSS são diferentes, né, para cada tipo de trabalhador. No caso dos microempreendedores, a cobertura, né, para auxílio doença, auxílio maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio reclusão. Além, é claro, da possibilidade de emitir notas fiscais. Então, por esses motivos, pelo menos 25% dos microempreendedores, eles optam pela formalização. O microempreendedor, ele tem direito à aposentadoria por idade. Pela nova regra, a aposentadoria, né, por idade definitiva, ela exige que o segurado tenha 65 anos de idade e 20 anos de carência, né, no caso dos homens, e no caso das mulheres, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Bom, a regra é aplicada para os segurados que se filiam à Previdência a partir de 13 de novembro de 2019, data da aprovação da reforma. Mas a gente tem a regra de transição para aqueles segurados e seguradas que iniciaram as contribuições antes da reforma da Previdência. Então, fica assegurado o direito adquirido de se aposentar com carência de 15 anos. Bom, nesse caso, o homem precisa comprovar a idade de 65 anos e a mulher de 61 anos de idade agora em 2021, 61 anos e meio em 2022 e a partir de 2023 a idade será fixada em 62 anos. O benefício ele é calculado da seguinte maneira: a alíquota de 60% da média de todas as contribuições do segurado desde julho de 94, mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 para homens e 15 para as mulheres, até o limite de 100%. O MEI também tem direito à aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, que tem como objetivo dar suporte ao segurado do INSS que, como o próprio nome diz, está incapacitado permanentemente para o trabalho. Então, esse trabalhador terá direito a pedir esse tipo de aposentadoria caso se enquadre nos requisitos solicitados. E é importante a gente ressaltar que desde que o segurado ele precisa ter cumprido a carência mínima de 12 contribuições mensais, não sendo possível
portanto, se enquadrar ao sistema, caso já tenha adquirido a doença antes de começar a contribuir para a Previdência. Agora, tem situações em que não se exige carência mínima. Para o INSS conceder a aposentadoria por incapacidade permanente, o segurado ele precisa passar por avaliação de perícia médica do Instituto. Então, é muito comum a perícia médica conceder, a princípio, o afastamento temporário. Então, assim, o segurado ele se enquadra ao sistema para receber o auxílio-doença, que a gente já vai falar dele. Porém, tem casos mais graves, né, que o médico ele vai constatar a incapacidade logo na primeira perícia. E não é regra você receber um período de auxílio-doença primeiro. Então, o médico responsável pela avaliação, ele pode levar em conta alguns fatores para sua decisão, como o grau de evolução da incapacidade, a possibilidade de tratamento, a idade do trabalhador, a atividade exercida, a escolaridade para eventual conclusão em programa de reabilitação. Então, são inúmeros os fatores. Então, desse modo, o médico avalia, né, não só a doença, mas também como ela causa a incapacidade para o trabalho. Infelizmente, a perícia do INSS ela não é a mais justa. Logo, é muito comum a gente encontrar pessoas que tiveram o benefício negado, né, sem qualquer motivo. Então, recomenda-se o auxílio de um advogado previdenciário, nesses casos, para orientação correta. Na condição de aposentado, o segurado que recebe o benefício, ele terá que passar por perícia médica em virtude do pente fino a cada 6 meses, ou quando o INSS convocá-lo. Mas o aposentado, por invalidez, ele deixa de ser chamado no pente fino após aposentado completar 60 anos de idade. Bom, vamos falar um pouquinho agora do auxílio-doença. O benefício do auxílio-doença, ele passou a ser auxílio por incapacidade temporária. Ele é concedido para contribuintes que estejam incapazes de exercer suas atividades por motivos relacionados a doenças ou acidentes por um período de tempo. Então, o benefício de auxílio-doença, ele pode ser solicitado a partir do primeiro dia que o MEI não puder exercer suas atividades. E o beneficiário poderá solicitar uma prorrogação antes do encerramento do prazo, caso o tempo estipulado não tenha sido suficiente para a sua recuperação. Então, é necessário 12 meses de contribuição para você ter direito a esse benefício. Bom, qual é a diferença entre aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária? Ou seja, diferença entre aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Qual é a diferença? Bom, essa é uma das dúvidas mais frequentes sobre o assunto. As definições de cada um desses benefícios, elas são distintas. Enquanto o auxílio-doença, ele é um benefício pago até que o segurado do INSS esteja recuperado e apto para voltar às suas atividades laborais, a aposentadoria por invalidez, ele é o benefício que é pago ao segurado que não tem previsão de restabelecimento da capacidade laborativa. Bom, e o auxílio maternidade? Como é que funciona? São precisos 10 meses de contribuição pelo MEI. O auxílio maternidade, ele é garantido em casos de parto antecipado ou não, bebê natimorto, adoção de crianças de até 12 anos. E para os casos de adoção ou de guarda para fins de adoção,
o benefício ele será pago a qualquer um dos adotantes. Bom, em relação à homoafetividade, lá entre, vamos por 2 homens, um deles poderá receber o auxílio, mas só será concedido apenas um salário maternidade, ainda que ambos se afastem do trabalho para cuidar da criança. Bom, se a segurada falecer no parto ou enquanto estiver recebendo o auxílio, o cônjuge ou parceiro ou parceira que fica responsável pela criança direito ao benefício. Bom, quanto tempo vai durar o auxílio maternidade? O auxílio maternidade, ele pode durar 14 ou 120 dias, dependendo do motivo pelo qual o benefício foi obtido, tá? Então, é assim distribuído. 120 dias em caso de parto antecipado ou não, 120 dias no caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção de crianças de até 12 anos, 120 dias em caso de bebê natimorto, 14 dias no caso de aborto espontâneo ou previsto em lei, que é estupro ou risco de morte para a mãe. Bom, agora a gente vai falar da pensão por morte, né? O que é essa pensão por morte? A pensão por morte, ela é o benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Então, trata-se de prestação continuada substituidora da remuneração que o segurado falecido recebia em vida. Então, essa pensão por morte, ela poderá ser concedida provisoriamente em caso de morte presumida, né, do segurado, assim declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, né, daquela pessoa, conforme artigo 78 da Lei 8213 de 91. E quem tem direito à pensão por morte? Bom, a gente tem a primeira classe, que é o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, o menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. A segunda classe são os pais. E a terceira classe é o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou uma deficiência grave. A existência de dependentes de qualquer das classes, né, que eu citei, ela exclui do direito as prestações das classes seguintes, ou seja, a existência de dependentes da classe 1 exclui o direito dos dependentes das classes 2 e 3. Então, um exemplo, o cônjuge ele é considerado pela legislação como sendo dependente de primeira classe, né, do segurado que faleceu. Então, assim, falecendo o segurado, seu marido ou esposa tem direito de receber pensão por morte. Ocorre que se esse cônjuge causou de forma dolosa a morte do segurado, ele não terá direito à pensão por morte. Um outro exemplo, a Suzane von Richthofen, ela foi condenada por ter participado da morte dos seus pais. Apesar disso, como ainda não havia essa previsão, né, do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei 8213 de 91, ela recebeu a pensão por morte deixada por seu genitor até completar 21 anos. Bom, a morte deverá ter sido causada de uma forma, vamos supor, dolosa. Então, exemplo, o marido dirigiu o veículo estando acompanhado da sua mulher como passageira e por um excesso de velocidade, né, que é uma imprudência, ele se envolveu culposamente em um acidente de trânsito, causando a morte da sua esposa. Mesmo assim, ele continuará tendo direito à pensão por morte, já que esse homicídio foi culposo. A lei fala em prática de crime doloso,
de que tenha resultado a morte. Então, isso significa que, além do homicídio, o dependente ele também perderá o direito à pensão caso tenha provocado a morte do segurado em, vamos supor, latrocínio, que é o artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, por exemplo. Então, considerando que se trata de crime doloso, que resulta na morte, né, da vítima, então ele também perde direito. Em outras palavras, essa previsão do parágrafo 1º do artigo 74 não se restringe ao homicídio. O enteado e um menor também tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Bom, a dependência econômica das pessoas indicadas na primeira classe, ela é presumida, devendo ser comprovada a dependência econômica das demais classes. Bom, os requisitos, né, da pensão por morte são 3, sendo eles, né, que para concessão precisa no óbito ou na morte presumida do segurado, né, para você ter, ele tem que ter qualidade de segurado do falecido quando ele morreu e a existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiários junto ao INSS. Se houver perda da qualidade de segurado, na época do óbito, ainda assim será devida a pensão por morte àqueles dependentes desde que o segurado que faleceu, ele tenha implementado os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do falecimento, segundo a súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça, que ela fala que é devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Então, o benefício de pensão por morte, ele é devido a contar da data do óbito, quando requerido, e até 90 dias depois desse. Do requerimento, quando requerido, após 90 dias, e da decisão judicial em caso de morte presumida. E também da ocorrência no caso de catástrofe, acidente ou desastre. Bom, com a edição da medida provisória 781 de 2019, estabeleceu-se que para o filho menor de 16 anos, a pensão somente seria concedida a partir do óbito se requerida em até 180 dias. O direito à cota parte da pensão por morte, ela cessa pela ocorrência das seguintes situações previstas no artigo 72, parágrafo 2º da Lei 8213 de 91, com a redação conferida pela Lei 13.135 de 2015. Então, a importância foi o requisito de exigibilidade para os dependentes, cônjuges ou companheiros do óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou união estável. E mesmo assim, o prazo de duração da pensão, ele será estabelecido de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado. Então, essa pensão por morte passa para a cota familiar de 50%, acrescida de 10% para cada dependente e pensionista. Desse modo, uma pensionista com 3 filhos dependentes, ela receberá 90% do valor da aposentadoria daquele falecido, sendo 50% a cota familiar, mais 10% por pensionista, mais 10% por dependente. Então, se são 3 dependentes e mais a viúva, são 90%. Então, quando a gente tem um deficiente, a pensão será 100%, tá? Do que teria direito caso fosse aposentado
por incapacidade na data do óbito até o teto do INSS. Bom, é possível ainda a acumulação entre aposentadoria e pensão por morte, que são permitidas. No entanto, o pensionista ele deverá escolher o benefício mais vantajoso e, a partir do segundo benefício acumulável, passa a receber apenas um percentual. Em caso de morte, os dependentes do contribuinte recebem uma pensão pelo INSS. Caso o MEI tenha contribuído por até 18 meses, ou se o dependente for companheiro com o qual, ou companheiro ou casado, união estável, tiver menos de 2 anos, o benefício tem duração de 4 meses. Se o óbito ocorrer depois do segurado realizar 18 contribuições, a pensão varia de acordo com a idade do dependente. E a gente tem também o auxílio reclusão. Bom, o auxílio reclusão é o benefício devido aos dependentes do segurado da Previdência Social que vier a ser preso. Então, até a edição da medida provisória 871 de 2019, tanto os dependentes de presos em regime fechado como em regime aberto, semiaberto, possuía direito ao benefício. Agora, com a entrada em vigor da MP, o artigo 80 da Lei 8213 de 91 passou a prever expressamente que somente os dependentes do recolhido à prisão em regime fechado terão direito. Então, se o MEI estiver cumprindo regime fechado, a família ou os dependentes possuem direito a receber o auxílio enquanto o empreendedor estiver preso. Nesse caso, a necessidade de 2 anos ou então 24 contribuições mensais para o INSS. Então, vocês viram aí algumas vantagens de benefícios previdenciários que são concedidos para quem tem MEI. E vale muito a pena, principalmente se você está na informalidade, você pode pagar com valor reduzido de 5%, 5% do salário mínimo, o valor do MEI, que é o pagamento referente ao INSS. E aí você está coberto, né? E a sua família também, porque se você vier a faltar ou se você vier a ficar doente, você vai receber um auxílio doença. É um salário mínimo, mas um salário mínimo ajuda muito quando a gente está apertado, já dá para comprar remédio, já dá para fazer uma série de coisas. Então, se você está na informalidade, comece a pensar, nem que for para você contribuir, abrir uma empresa, ser MEI vale muito a pena. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.